Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Daniel, capítulo 11, versículos 36 até o 39. E destacamos o versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. O tema de hoje é: somos fiéis a Deus em qualquer situação. Esse texto de Daniel, nós não temos assim uma certeza absoluta de quem ele está falando, a quem se refere esse grande rei que vai fazer estas coisas horríveis aqui no mundo. Esse texto então fala sobre um reinado de um rei importante, mas também ele pode ser o reinado do próprio anticristo e se encaixa muito bem no reinado do anticristo. Mas naquela época também combinava com um rei chamado de Antíoco IV Epifânio. Este rei era terrível, ele fez coisas que nenhum outro rei conseguiu fazer desta forma. Ele era horrível contra o povo de Israel. Então, é uma questão de nós analisarmos o texto e estudar ele e ver como ele melhor se encaixa. Então, como já falamos, não podemos dar uma certeza absoluta, mas ao que tudo indica, ele está fazendo uma referência ao anticristo, e nesta referência ao anticristo que ainda vai vir, ele pode dar umas dicas de comparação com reis da época de Daniel ou logo mais para frente. E assim também os próprios reis romanos, que eram horríveis diante do povo de Deus e especialmente contra Deus. Só que este governo mundial que ele vai fazer, ele tem uma característica mais de anticristo. Nós não podemos dizer que Antíoco Epifânio, ele foi um rei que dominou o mundo inteiro, porque ele não fez isso. E agora o anticristo sim. E mais algumas coisas que combinam com o anticristo é que Daniel fala de um rei que vai abandonar os deuses da sua família, os deuses da sua religião, e vai adorar um Deus estranho, ou então está aí um Deus que o mundo não conhecia, um Deus que ninguém adorava como um Deus, e ele vai se atrever a revelar esse Deus ao mundo, e muita gente, se não a maioria, vai adorar esse Deus. E aqui se encaixa no maior Deus pagão que existe, o grande Deus de todos os tempos, pagão, que é Satanás. Qualquer referência a um Deus que existiu nas épocas antigas e também nos nossos dias, e que as pessoas fazem orações, fazem venerações e assim por diante, que não seja ao Deus verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo, qualquer outro tipo de adoração e veneração é, em última análise, a Satanás. Só que ele na história, ele nunca apareceu. Agora, segundo a profecia de Daniel e também a profecia de Jesus Cristo, depois também do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, depois também a profecia de João, o apóstolo João em Apocalipse, tudo mostra que isso gira em torno de um Deus pagão chamado Satanás. Só que no final dos tempos ele vai se revelar. Enquanto que no final dos tempos, aquele rei que se diz mundial, que governará sobre todas as coisas e sobre tudo, conforme a profecia de Daniel, também de Jesus, do apóstolo Paulo e também do apóstolo João, que nós conhecemos como anticristo, vai lutar contra Cristo, vai querer tomar o lugar de Cristo, portanto ele vai estar na igreja.
Na religião ele vai estar. E aí vai ocupar a religião e o governo civil ao mesmo tempo. Ele vai governar em nome de Satanás. E Deus, o que Deus vai fazer, o nosso Deus, vai proteger a igreja. Mesmo que a igreja comece a definhar, a reduzir de tamanho, quer dizer, poucas pessoas ainda vão crer bem lá no final dos tempos, Deus vai proteger a sua igreja. E a sua igreja, protegida pelo Senhor, não será abalada. E quem é esta igreja? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Salvador. Outro tipo de fé, e alguém falar que isso é igreja, não é. É uma mentira, é mentira de Satanás novamente. A igreja é aquele que crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus Filho é Jesus Cristo, seu Salvador. Esta é a fé no Deus verdadeiro. O final dos tempos ele vai se aproximando e nós cristãos não precisamos ter medo disso. Nós não precisamos ter receio. Nós confiamos no Senhor e o Senhor nos protege de todo mal. Olha só, os dias de hoje também são difíceis. Os dias de ontem, do passado, o povo foi perseguido, aquele que acreditou no Senhor, e também foi difícil. Então, a dificuldade que a igreja atravessa no mundo inteiro, ela sempre foi uma grande dificuldade. E ao se aproximar o final dos tempos e sob o governo de Satanás aqui no mundo de forma oficial, nós também vamos ser perseguidos como os antigos foram. Mas o Senhor vai nos proteger. E nós, filhos de Deus, temos que tomar um cuidado. Não ficar querendo vantagens neste mundo que são vantagens que não são de Deus, que não são lícitas, que não são de boa consciência aquilo que nós podemos fazer. Nós vamos trabalhar, vamos ser abençoados por Deus e cumprir os mandamentos do Senhor. Mas se nós começamos a olhar para coisas estranhas também e queremos nos enriquecer ou dominar outros com vantagens que Satanás oferece, nós vamos estar num barco furado. Aí aquela velha história, aquele velho provérbio é verdadeiro. Nem tudo o que brilha é ouro. Isto é, nós cristãos não vamos cair nessa de correr atrás de tudo que é oferecido para nós, que o mundo nos oferece, que o diabo nos oferece, pessoas malvadas nos oferecem. Nós somos fiéis a Deus em qualquer situação. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quanto mais se aproxima do final dos tempos, mais nós precisamos de uma fé forte, de uma grande sabedoria, maior fidelidade a Ti e também todas as coisas necessárias para o corpo e para a nossa vida. Nós realmente precisamos muito do Senhor. Por isso, venha nos abençoar e nos conceder a nossa oração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.